Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, Águas Continentais. Neste capítulo, vamos abordar as águas continentais, destacando suas características, sua importância socioeconômica e ambiental. Vamos estudar sobre as bacias hidrográficas e a poluição das águas e dos rios. Também o desenvolvimento desses conteúdos serão utilizados recursos de leitura, de interpretação de fotografias, ilustrações e mapas. Observem as fotografias. Essas imagens retratam o Rio Tietê em São Paulo, capital, entre os anos de 1910 e 1920, onde ele era navegável e utilizado pelos banhistas. Vamos ver a situação dele. A poluição do Rio Tietê está numa situação de rio morto, né? Essa é uma foto de 2005. Imaginamos como está hoje em 2020. Então, as águas continentais, elas são águas que correm e se acumulam na superfície da Terra. Elas são representadas por três tipos: rios, que são os fluviais, lagos, lacustres, geleiras, que são os glaciares, que recebem a denominação de águas continentais. Então, esses três elementos são de grande importância para a organização do espaço por parte da população. As bacias hidrográficas. Bom, as bacias hidrográficas são uma área banhada por um rio principal e uma rede de afluentes. As maiores bacias hidrográficas da Terra, em extensão, são elas, em primeiro lugar, o Rio Amazonas, em segundo, a Bacia Platina e, em terceiro, as bacias dos rios Mississippi e Missouri. Então, as bacias hidrográficas, elas permitem conhecer o potencial de uma região ou de um país quanto à navegabilidade, à possibilidade de aproveitamento energético das águas dos seus rios. Geralmente, ela corresponde a uma área banhada por um rio principal e os seus afluentes que nós já vimos aí. Então, essa área funciona como um receptor natural de águas das chuvas. As águas são captadas, né? Muitas vezes não são absorvidas pelo solo, então ela escoa por meio de uma rede de drenagem e das áreas mais altas para as mais baixas, até concentrar-se em um ponto onde se forma o rio principal. Já a água que infiltra no solo, geralmente elas correm em direção ao leito fluvial ou então elas geologicamente levam para um aquífero. Para analisar a bacia hidrográfica, é importante nós considerarmos dois pontos importantes, que são a rede hidrográfica e o relevo. Na rede hidrográfica, ela corresponde a um conjunto de cursos de água encontrado nas bacias, né, que formam um sistema natural e às vezes até artificial, composto de canais conectados entre si. Em relação ao relevo, nós podemos ver aí que é possível identificar partes mais elevadas que servem de divisores entre uma bacia e outra, que nós chamamos de divisores de água, que são os divisores topográficos. E o processo de erosão são comum nessas partes mais altas, gerando aí sedimentos que tendem a se deslocar em direção ao leito fluvial. As superfícies mais inclinadas, por onde ocorre o escoamento superficial de água, são chamadas de vertentes ou de encostas. Elas estão entre as partes mais importantes das bacias hidrográficas, porque geralmente comportam a maior parte da vegetação e a sua inclinação é fundamental para a dinâmica da drenagem das bacias. Já as vertentes são desprovidas de vegetação, né, estão sujeitas à perca de solo por erosão e à formação de vossorocas, né, um processo que podem enviar sedimentos para os fundos dos vales e diminuir aí a profundidade dos rios. Então, a gente pode ver isso aí, né? Nós temos aí o rio principal, né? A nascente, nós temos as margens esquerda, a margem direita, os afluentes,
os meandros, a queda d'água, né, um meandro abandonado e a foz do delta. E, enfim, o mar, para onde as águas são desaguadas. Nós temos aí as principais bacias hidrográficas do Brasil, né? Essas principais bacias hidrográficas, na legenda mostra aí a maior delas, né, que é a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, Norte, Nordeste, São Francisco, Leste, Paraguai, Paraná, Uruguai, Sudeste, e aí nós temos todo o Brasil drenado por rios perenes e rios temporários, né? E aí algumas áreas que ficam alagadas no período das chuvas. A importância das águas fluviais. Por que as águas fluviais são importantes? Porque contém uma grande quantidade de espécies animais e vegetais. E os rios desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, como fontes de água, fontes de nutrientes e no próprio ciclo da água. Aí nós temos a imagem de um transporte fluvial de passageiros no rio Amazonas. Então, do ponto de vista socioeconômico, as águas dos rios elas são importantes por quê? Porque permite o transporte de mercadorias. Quando apresentam desníveis, permite a geração de energia elétrica. Após receberem tratamento, pode abastecer a população. Pode ser usada para irrigar as plantações. Dela também pode-se obter peixes e servem de alimentos. Dependendo das suas características e da configuração do relevo, também possibilitam a prática de atividade agrícola nas áreas próximas às suas margens e possibilita atividades de lazer. As partes de um rio. Bom, nós temos o curso e nós temos o leito. O que é o curso? É o caminho percorrido por um rio desde a nascente até a foz. E o leito é o canal escavado pelo rio e por onde ele corre. Nós temos dois tipos de rios, os perenes e os temporários ou sazonais. O que são os rios perenes? Possuem água permanentemente. O que são os rios temporários ou sazonais? Eles chegam a secar no período sem chuva, como em alguns que nós temos no Nordeste brasileiro. Vamos ver aí as partes de um rio e o curso. A nascente, né? Aí vem toda percorrendo a cachoeira, o curso, a confluência, que é quando ele recebe as águas de outro rio, que é o afluente, né, a confluência, a foz e o desemboque no mar. O transporte fluvial e a energia hidrelétrica. Desde tempos remotos, os rios constituem importantes vias naturais de transporte, nós sabemos disso. Então, no entanto, para o aproveitamento dessas vias, algumas dificuldades precisam ser superadas. Que dificuldades são essas? A descontinuidade no curso dos rios, como, por exemplo, as quedas, as corredeiras, as cachoeiras. O aumento ou a diminuição periódica do volume de água e a profundidade dos rios, que nem sempre permite a navegação de grandes embarcações. Então, as hidrovias são trechos em que os rios e lagos efetivamente são usados para o transporte. A navegação fluvial no Brasil ela tem atualmente uma posição muito modesta em termos de volume de carga e de passageiros transportados. Então, o principal motivo está em quê? O principal motivo está no fato de ter priorizado o transporte de cargas por rodovias, favorecendo aí as indústrias automobilísticas estrangeiras que são produtoras de caminhões. E o represamento das águas? Obtendo energia elétrica em rios que apresentam quedas d'água ou desníveis em seu percurso, o que acontece? São construídas barragens que possibilitam a instalação de usinas hidrelétricas. Então, o potencial energético dos rios denomina-se potencial hidráulico. Então, no Brasil é grande o potencial hidráulico. Por quê? Porque muitos rios apresentam quedas d'água, são encachoeirados. Então, aí nós temos as principais usinas hidrelétricas, né, que existem no Brasil. Elas estão todas numeradas, né,
São ao todo 37 usinas hidrelétricas e com a possibilidade de mais, né? Nós temos aí outra questão que é a poluição dos rios que nós vimos no início desse vídeo, que era o rio Tietê, por exemplo, que era um rio extremamente belo, navegável, pronto para banhistas, para o lazer, e no entanto hoje as pessoas não podem utilizá-lo. Por quê que acontece isso? Por causa do crescimento da população urbana, né? A enorme quantidade de resíduos que passam a ser lançadas nos rios, poluindo, matando as plantas, matando os peixes que vivem nele. E tornando-se então impróprios para o desenvolvimento de atividades como a pesca, a prática de esporte, o lazer e para o aproveitamento das suas águas pela população. Então aí nós temos as represas bilíngues em São Bernardo do Campo e nós temos a invasão residencial, nós falamos agora há pouco, né? O crescimento das populações na região de Mananciais, na represa de Bilingue, em São Paulo. Então, isso geralmente é o que ocorre, o que acontece, né, com o desenvolvimento, com o crescimento das cidades. É a poluição dos rios, através dos resíduos, né, nos seus mananciais. Aí nós temos as águas subterrâneas. Nós falamos quando as águas, quando se precipitam, né, muitas delas correm, né, formando os rios, as bacias hidrográficas, mas outras se detêm a filtração e ficam no subsolo. Então, nós temos aí as águas subterrâneas, principalmente nos continentes, 119 bilhões de metros cúbicos por ano são encontrados nessas áreas subterrâneas, né? Então, nós temos aí o fluxo, o ciclo hidrológico que pode acontecer. E no Brasil, nós temos o que nós chamamos de aquífero Guarani, né? Que é um sistema que está nessas áreas que estão destacadas aí, o sistema aquífero Grande Amazonas, que tem uma extensão de 1,3 milhões de quilômetros quadrados e chega a ter 162 mil quilômetros cúbicos de água, de volume de água. E o sistema do aquífero Guarani, que tem a extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, 840 mil quilômetros quadrados estão no Brasil, e o volume de água é de 39 mil quilômetros cúbicos, né? Então, a gente vê a importância dessas águas subterrâneas, né, que nós falamos agora há pouco. A questão dessas águas doces continentais formadas pela infiltração das águas das chuvas que caem no solo, né? Quando a água de chuva penetra no solo, ela encontra algumas rochas impermeáveis, aí ela vai se acumulando e formando esses reservatórios que nós chamamos lençóis subterrâneos ou aquíferos, né? Então, esses lençóis subterrâneos podem formar as nascentes dos rios ao encontrar a superfície terrestre. E no caso do aquífero Guarani, né, que nós temos aí, está localizado em 4 países: o Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, né? Então, 70% dele está no Brasil, né? Espalhando aí pelo subsolo dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. São essas áreas por onde ele se estende, né? E que é de uma importância muito grande. Por quê? Nós só temos ele? Não, nós temos mais. Nós temos o Alter do Chão, né? Que ele fica no Grande Amazonas, né? Esse que nós estamos vendo aí. O Alter do Chão é o nome anterior do sistema aquífero Grande Amazônia, que já era conhecido há alguns anos pelos cientistas, mas ainda não se sabia o volume de água que ele aguardava, né? E quando foi em abril de 2010, os pesquisadores afirmaram que esse aquífero localizado sob o estado do Amazonas, do Pará e do Amapá é o maior aquífero do mundo em volume de água. Então, em 2013, novos estudos realizados apontaram para as áreas e volumes ainda maiores do que se conhecia.
E com isso, os pesquisadores decidiram nomear de aquífero, que é o maior de que se tem conhecimento no planeta. Obrigada, vamos às nossas atividades.